Esse treinamento prático para você dar um salto na sua carreira e se tornar um profissional preparado, seguro e bem remunerado. O que a gente está de fato quer entregar para vocês é isso: preparo, segurança, pra você fazer o que precisa ser feito de forma certa e que você, com base nesses dois elementos, consiga ser bem remunerado. Qual que é o propósito de um profissional da área de SST? O propósito de um profissional de SST é usar o seu conhecimento em diversas formas diferentes para gerenciar riscos ocupacionais. Vamos lá. A partir do momento que a gente gerencia riscos ocupacionais, a gente reduz custos e passivos que uma empresa tem e promove um ambiente de trabalho mais seguro e mais saudável ao trabalhador. Mas onde é que a coisa se perdeu no meio do caminho? Porque lá na sua formação, você foi preparado para atender NR. Lá na formação, você aprendeu a copiar e colar. Aí você chega no mercado de trabalho, aí você vai lá na empresa, tem que fazer porque tá na NR, é obrigatório. Entra no ouvido e sai no outro do empresário. Por causa de algumas coisas. A primeira delas, ou você não tem conhecimento, ou você não sabe aplicar o seu conhecimento, você não sabe a forma de você aplicar o seu conhecimento. Mas eu te pergunto, você tentou se colocar no lugar dele? Você tentou entender? Empresário é resultado, é custo-benefício, é retorno sobre investimento. Se você não falar a linguagem dele, você não vai conseguir ganhar a atenção dele. Visão de SST, qual é a nossa visão? Não é a atuação cartorial, a gente tem que quebrar essa parede, a gente tem que derrubar esse obstáculo. A gente tem que olhar de SST sob a alçada do resultado, retorno sobre o investimento. Na sua atuação profissional, não é importante, pessoal, se você deu 10 treinamentos. A importância é qual foi a qualidade do treinamento que você deu. A importância, pessoal, não é se você elaborou um PGR, mas se aquele PGR você usa para implementar melhores medidas de segurança da sua empresa. Não importa se você vai lá, pega uma planilha, faz uma auditoria, uma fiscalização, uma inspeção da tua empresa e está tudo conforme. Não é isso que importa. O que importa é realmente você ter um ambiente seguro e saudável. Quer ser valorizado na sua profissão? Fale a linguagem do empresário. Aprenda a relacionar seu trabalho em SST com redução de custo. Pessoal, se o empresário ele fala de custo, essa é a linguagem que ele entende, você tem que falar com ele dessa forma. E o melhor momento que a gente tem agora: fiscalização, SST no E-Social, atualização das normas regulamentadoras, ESG. O cargo técnico de segurança do trabalho foi um dos 50 cargos mais contratados no passado. Então, seja, a receita tá batendo, tá chegando as multas, entendeu? E as empresas estão procurando, mas não acha profissional. Agora vai vir a chave. GRO mais tributação de SST. Agora vai vir um negócio para você responder essa pergunta do Elias. Como colocar na cabeça dos gestores e cultura da empresa tudo que você está explicando? Pensa comigo, Eli. Como é que você coloca na cultura o tomador de decisão? Primeiro passo, você tem que pensar o seguinte: o que o tomador de decisão da empresa quer? O que a empresa quer? Elias, toda empresa quer aumentar faturamento, reduzir custo, ter mais lucro. Toda empresa é assim, Elias. Aumentar faturamento, reduzir custo, com isso, aumentar seu lucro. Ponto. Você entendeu? Ou ela quer expandir, ou ela quer internacionalizar, globalização, entendeu? Um monte de coisa. Só que tudo se resume a essas três coisas que eu te falei aqui, ó: faturamento, custo, lucro. Então vamos lá. A finalidade do gerenciamento de risco é melhorar o desempenho de SST de uma empresa. Ponto. A base. Gerenciamento de riscos ocupacionais bem implementado. Você vai identificar perigos, você vai analisar os riscos, você vai avaliar riscos, estabelecer medidas de controle, implementar, acompanhar, fazer o acompanhamento de acidentes e doenças ocupacionais, e você vai ter um plano, vai estar preparado para algum tipo de emergência. Quando você faz todas essas 8 ações, pessoal, quando você faz essas 8 atividades, você está gerenciando a exposição dos trabalhadores a riscos. Consequentemente, você está promovendo um ambiente mais seguro e mais saudável. Você está beneficiando o trabalhador e a empresa. Quando você garante que ninguém se acidenta, ninguém é doença, gerenciando riscos, você traz melhoria para o processo e lucratividade. Ponto. Entendeu? Você tem que começar a ver desta forma o negócio. Então, essa é a conexão que a gente tem aqui, pessoal. Tributação de SST depende diretamente do JURAT, do FAP e do FAI. Os três elementos, eles têm relação com riscos, acidentes e doenças ocupacionais, que por sua vez depende da eficácia do gerenciamento de riscos ocupacionais. E a conexão é que a conexão entre os dois elementos é a prevenção de custos e passivos do negócio
com gestão eficaz da área de SST. A grande essência que a gente precisa ter é essa. A gente tem que entender desse assunto, a gente tem que conhecer a respeito dele, beleza? A gente não tá mudando de ideia, a gente só tá mudando de estratégia. Você vai conseguir promover um ambiente de trabalho seguro e saudável, mas não é falando de NR, não é falando de fiscalização, é falando disso aqui, ó. É você falando, mostrando todos esses pontos aqui. A partir do momento que você mostrar isso daqui, você vai ser valorizado, você vai ser reconhecido. Quais que foram os resultados, assim, que você conseguiu sentir na tua própria vida, assim, profissional, falando, né? O que essa nova forma de atuar trouxe para sua vida profissional? Valorização, inclusive salarial. Nessa minha mudança aí que eu fiz de empresa, né, o salário dobrou, né, porque a empresa conseguiu enxergar o processo de seleção, quanto que a gente poderia estar agregando para ela como supervisor de SMS. E aí foi um pulo enorme, né, um salto gigantesco dessa questão. Digamos que foi um prêmio pela a forma como eu penso agora SST. Então, o resultado mais significativo que eu tenho neste momento, para mim, como profissional, é essa valorização, inclusive como pessoa, né, na empresa eu me sinto valorizado, e também a questão salarial. O salário aumentou em 2 vezes. Você, como trabalha com consultoria, consultor, qual foi o resultado que você teve, assim, nesse último ano? Qual foram os resultados que você teve? Foi dia 1º de julho de 2022 eu abri uma empresa. E a partir daquele momento ali também começou a aparecer mais empresas maiores, né? Consegui também trabalhar com órgão público. Então foi aparecendo empresa, sabe? Foi aumentando, acho que aumentou de 30% a 40% os clientes. Num ano. Vai fazer um ano praticamente agora que eu estou com a empresa, então aumentou de 30% a 40%. E meu salário quase triplicou. Então, já me senti realizado ali já. Porque eu sempre trabalhei corretamente, mas não era tão reconhecido. Falei, vou trabalhar para mim, então é diferente, né? Quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ter resultado, né? Então, tá caminhando e tá a tendência a crescer. Sejam tão bom que não possam te ignorar. O que isso quer dizer? Os seus resultados sejam tão bons que ninguém possa questionar o que você está fazendo. Se você foi lá, ó, meu resultado é esse, que ninguém vai questionar de você. Entendeu? Então, seja tão bom que ninguém vai poder questionar você. Pessoal, espero que tenha, nesse momento, passado para vocês essa mensagem.